Vamos ver mais um exemplo de aplicação da programação linear, dessa vez na otimização da alocação de água em um sistema de rios e reservatórios. Então vamos ver um exemplo bem simples de como fazer esse tipo de otimização. Bem, primeira coisa é explicar o que é a alocação de água. A alocação de água é você definir em um sistema hídrico, né, onde existe uma escassez de água, você não tem água suficiente para atender a todos, não há água suficiente para atender a todos os usuários, então essa quantidade limitada de água tem que ser distribuída segundo critérios estabelecidos, né, que podem ser critérios estabelecidos de acordo com a legislação ou podem ser critérios definidos em acordo com os diferentes usuários do sistema hídrico. Então, a alocação de água é essa divisão do recurso água entre os diversos usuários dentro do sistema. Então, se você tem uma escassez de água, os diferentes usuários, cada um deles tem uma demanda por uma quantidade de água. Essa demanda pode ser atendida integralmente, né, 100% dessa demanda pode ser atendida, ou uma parte dessa demanda vai ser atendida. É preciso também definir quais são os usuários ou os usos da água que têm prioridade, né, aqueles que têm maior prioridade vão ser atendidos primeiro, né, e aqueles com menor prioridade vão ficar por último ou vão ter uma quantidade menor de água, né, para atender às suas necessidades. Então, aqui nós temos um sistema de rios e reservatórios, né? Então, temos aqui um rio principal e alguns afluentes que desaguam nesse rio principal. Então, no rio principal nós temos um reservatório, que é o reservatório B, está aqui nesse ponto 2. No ponto 1 nós temos um outro reservatório, que é o reservatório A, ele está localizado nesse afluente que deságua aqui no rio principal, né? E nós temos ainda mais 3 afluentes menores que desaguam aqui pela margem esquerda desse rio. Então nós temos uns pontos aqui. O ponto 1 é o ponto imediatamente ajusante do reservatório A, ponto 2 imediatamente ajusante do reservatório B, ponto 3, 4 e 5. Então são os rios, o rio principal e seus afluentes. Bem, os dois reservatórios, o reservatório A e B, eles possuem uma capacidade de 750 milhões de metros cúbicos, que é o reservatório A, e o reservatório B, 900 milhões de metros cúbicos, é a capacidade máxima desses reservatórios de acumular água. Bem, esses reservatórios, nós vamos considerar que no início do intervalo de tempo, a otimização que nós vamos fazer aqui é a otimização para apenas um intervalo de tempo, que pode ser um mês, pode ser um dia, uma semana, então é apenas um intervalo de tempo. Então, no início desse intervalo de tempo, o reservatório A possui 460 milhões de metros cúbicos, a gente vai representar aqui 460, e o reservatório B, 215 milhões de metros cúbicos. É a quantidade de água no início do intervalo de tempo para esses dois reservatórios. Os trechos de rio entre os pontos aqui, os nós, nesse sistema, eles possuem uma vazão mínima que deve ser atendida, né? Então, entre o ponto 1 e o ponto 4, essa vazão é zero. Isso não é usual, né, de você poder ter uma vazão mínima igual a zero, né? Mas podemos considerar aqui que esse reservatório, na verdade, ele está muito próximo aqui do ponto 4 e, portanto, esse trecho aqui é um trecho
representado aqui topologicamente, mas que ele está muito, muito próximo aqui e você não tem, então, uma necessidade de manter uma vazão mínima aqui. Do ponto 2 ao ponto 3, nós temos uma vazão mínima que é de 5 milhões de metros cúbicos, e entre o 3 e o 4 é 10, entre o 4 e 5 também 10, e abaixo do ponto 5 nós temos uma vazão mínima que deve ser mantida de 30 milhões de metros cúbicos dentro do intervalo de tempo. As entradas de água pelos rios em cada nó, nós temos entrando no início, então, durante o intervalo de tempo de análise, esses valores de vazão, 375 entrando aqui no reservatório A, 290 no reservatório B, nesse afluente 25, 75 e 120 nesses outros afluentes. Então, é o que está entrando de água no sistema. E em cada um desses pontos, desses nós temos uma demanda de água para atender usuários de recursos hídricos. Então, no ponto 1 tem uma demanda de 90, no ponto 2, 125, 475, no ponto 4 não há nenhuma demanda, no ponto 5 a gente tem uma demanda de 360. Então, essas são demandas máximas, que podem ser atendidas em 100% ou não, podem ser atendidas só uma parte dessa demanda, ou em alguns casos não ser atendido com nenhum volume de água. Então, esses são os dados. Sim, nós temos ainda as prioridades de atendimento. Então, para cada um dos nós, dos pontos, foram definidas prioridades. Essas prioridades é de acordo com o uso da água para esses usuários que estão demandando uma quantidade de água. Essas prioridades podem ser definidas de acordo com a legislação. Por exemplo, no Brasil, a nossa legislação diz que o abastecimento humano e a dessedentação de animais são os usos prioritários, portanto, vão ser os primeiros a ser atendidos, têm maior prioridade no atendimento. Mas o comitê de bacia, um conjunto de usuários, eles podem, dentro de um sistema hídrico, definir quais são os usos prioritários. Então, nesse caso aqui, nós temos as prioridades representadas por números. No caso aqui, no nó 1, a prioridade é 4, no nó 2 a prioridade é 3, no 3 a prioridade é 2, no 4 não temos nenhuma demanda de água e no 5 a prioridade é 5. Bem, a prioridade aqui, quanto maior, nesse caso, maior é a prioridade. Então, quanto maior o número, maior a prioridade. Então, o primeiro, o uso aqui que tem maior prioridade é o uso que retira água no ponto 5. O segundo, mais prioritário é o 4, depois que é do nó 1, depois o nó 2 e, por último, o nó 3. Então, esses são os dados do nosso problema e o que nós queremos aqui é determinar qual é a melhor alocação de água, da água disponível nesse sistema, que são essas entradas, essas demandas, como é que eu tenho que distribuir essa água entre os diferentes usuários aqui, de acordo com essas regras de prioridade. Então, vamos ver como é que nós podemos resolver esse problema. Vamos utilizar o Excel para fazer isso. Aqui no Excel, já tenho aqui o problema montado, e nós temos, assim como em outros problemas, a primeira coisa a se fazer é definir quais são as variáveis do nosso problema. Então, nesse problema, nós vamos ter aqui um total de 11 variáveis. A variável de x1 até x11. Então, as variáveis aqui de x1 até x5 são as vazões nos trechos de rio. Então, a vazão que vai estar, a vazão x1 é a vazão no trecho de 1 a 4. Então, do ponto 1 até o ponto 4,
nós vamos ter uma vazão aqui que é x1. Inicialmente eu não sei o valor dessa vazão, a gente vai ter que definir, por isso todos os valores aqui são iguais, eu coloquei iguais a 10, porque são valores a serem definidos, né? Então, x1 a vazão no trecho de 1 a 4, x2 a vazão de 2 a 3, né? Depois o 3 é a vazão no trecho de 3 a 4, né? É o quanto de vazão vai escoar por esses trechos de rio durante o intervalo de tempo de análise. E então até x5 é vazão abaixo do ponto 5. Depois do ponto 6 até o ponto da variável x6 até a variável x9, nós temos as retiradas de vazão para atender a demanda nos nós 1, 2, 3 e 5. Né? Lembrando que nós temos os valores de demanda máxima, 90, 360, 475, 125, é o máximo, mas o que vai realmente ser retirado são os valores x6, x7, 8 e 9. Isso é o que vai ser retirado. Pode ser esse valor máximo que está sendo solicitado ou pode ser um valor menor do que ele. E, finalmente, nós temos duas variáveis aqui, que são x10 e x11. x10 é o volume final no reservatório A no final do intervalo de tempo. E x11 é o volume final no reservatório B no final do intervalo de tempo. Lembrando que os reservatórios eles servem para regular as vazões, regularizar as vazões e então guardar água no período que você tem abundância e utilizar essa água no período de estiagem. Então é uma forma de você manter uma regularidade na disponibilidade de água nesse sistema. Bem, a função objetivo do nosso problema, vamos aumentar aqui um pouco, a função objetivo do nosso problema esse é um problema que não foi dado nenhuma informação de lucro obtido por essas atividades que demandam água, né? Se nós tivéssemos essa informação, poderia ser, então, a função objetiva poderia ser em função, né, do lucro, por exemplo, da receita das atividades que fazem parte desse sistema. Como nós não temos esse tipo de informação, o que nós podemos utilizar aqui para fazer a maximização é maximizar as prioridades de atendimento das demandas, né? Então, vamos partir do princípio que o melhor uso da água nesse sistema é um uso que atende aqueles, usar essa água para atender aqueles usos que são prioritários. Então, né, se eu fizer uma multiplicação da quantidade de água que foi alocada para um determinado uso, né, vezes a sua prioridade, então eu tenho uma medida, né, da eficiência que eu tenho no uso dessa água. Então, quanto maior esse somatório de prioridades, né, melhor eu estou usando a água, partindo do princípio, então, que o critério de alocação de água é um critério que foi definido, né, de forma democrática e é o critério justo para esse sistema. Então, partindo desse princípio, eu vou maximizar a prioridade as prioridades de atendimento das demandas, então eu faço maximizar uma variável y, que é igual ao somatório das prioridades vezes a quantidade de água para cada uso. Então, no nó 1, nós temos que a prioridade no nó 1 ela é 4, portanto, a quantidade de água que vai ser retirada para atender a demanda no nó 1 é x6, então é 4 vezes x6. No nó 2, nós temos que a prioridade é 3, então na função objetiva é 3 vezes x7, que é a vazão retirada no nó 2. Para o nó 3 é 2 vezes x8, e para o nó 5 vezes x9. No nó 4 nós não temos prioridade, então não entra
aqui não tem retirada no nó 4. E nessa célula aqui, nós temos a equação, né, de y, o cálculo da variável y, né, de acordo com essa equação linkada aqui nas células que representam o valor das variáveis x6, 7, 8 e 9. Muito bem. Agora, quais são as restrições desse problema? Bem, a principal restrição é o balanço de volume em cada nó. Nesse tipo de problema, né, o atendimento do balanço de volume é fundamental quando você tem um sistema de fluxo de água, né, entre canais, rios e reservatórios. Então, no nó 1, que nós temos no nó 1. No nó 1, nós temos um reservatório, né, o nó 1 está logo ajusante do reservatório A. O reservatório, no início do intervalo de tempo, ele tem uma vazão, um volume de 460 milhões de metros cúbicos, tem uma entrada de água de 375 milhões e há uma retirada de água, que é o valor x6, né, que no máximo vai ser 90, e a gente vai ter uma saída de água também, que vai ser água que vai ser liberada desse reservatório e vai vir do ponto 1 até o ponto 4. Então nós temos uma entrada principal, 375, duas saídas, a vazão que vai ser escoada do ponto 1 para o ponto 4, e nós temos o atendimento da demanda, que é o valor x6. Do ponto 1 para o ponto 4, a vazão nesse trecho é a vazão de 1 para 4, é a vazão x1. Então aqui é x1, aqui vai ser a retirada é x6, né? E muito bem, esse reservatório, esses valores são valores de entrada e saída ao longo do intervalo de tempo, né? E ele tem um volume no início do intervalo de tempo. Então, nós temos que fazer então um balanço do reservatório. Nós temos um volume inicial mais o volume que está chegando, né, que está entrando no reservatório, e isso tem que ser igual àquilo que vai sair do reservatório, que é a retirada para atender a demanda, e a água que vai ser liberada por esse canal aqui, que vai depois atender essa água que é liberada aqui por esse canal. Ela atende às vazões mínimas, serve para atender as vazões mínimas em cada trecho e também para atender as demandas que estão localizadas aqui, a jusante, no caso, só tem aqui no ponto 5. Portanto, né, o balanço, então, nesse ponto 1, como eu disse, no ponto 1 nós temos a variação de volume no reservatório é dada pelo volume final menos o volume inicial. Então nós temos qual que é o volume final? O volume final é x10, menos 460, que é o volume inicial. Então volume final menos volume inicial. Isso tem que ser igual às entradas e saídas nesse reservatório. Ou seja, a entrada é 375, tem que ser igual às entradas menos as saídas. Então, a entrada, que é 375, entrada principal, menos x6, que é a vazão para demanda, e menos x1, que é a vazão que vai vindo do ponto 1 para o ponto 4. Então, a equação é essa, e nós podemos, então, deixar do lado esquerdo as variáveis, então vai ficar x10 mais x6 mais x1 igual a 385. Então, aí eu posso colocar essa equação aqui, eu posso colocá-la aqui nessa célula. Então, eu faço linkando com as variáveis do problema, né, que é x10 mais x6 mais x1
isso tem que ser igual a 835, né? Com os valores que a gente tem ali, não atende a esse critério aqui. Então, tem que ser exatamente igual. No nó 2, também nós temos um reservatório. Né? Da mesma maneira, nós temos o reservatório, uma vazão de entrada, um volume inicial, uma vazão que sai aqui para atender a demanda e uma vazão que vai ser liberada no trecho aqui, que serve para atender as vazões mínimas nos trechos e para atender as demandas a jusante. Então, nesse nós vamos ter o balanço, a variação de volume vai ser o volume final do reservatório B, que é X11, menos 215, que é o que já que é o volume inicial do reservatório. Isso é igual a entrada menos as saídas, é 290 menos X7 menos X2. São as vazões de saída no ponto 2, no reservatório B. E aí, rearranjando, a gente vai ter x11 mais x7 mais x2 igual a 505. E a gente coloca isso aqui, essa equação, x11 mais x7 mais x2, nessa célula aqui. Então, linkada com as células em amarelo aqui, que são as variáveis do problema. No nó 3, nós temos uma vazão de entrada, que é a vazão de 2 para 3. Vazão de 2 para 3 é x2. Nós temos uma entrada aqui de 25 desse afluente. Vamos ter uma saída do nó 3 para o nó 4, que isso é a variável x3. E nós temos uma retirada de água aqui do nó 3, que é x8. Então, o que entra tem que ser igual ao que sai nesse nó aqui. Então, o que está entrando é de 2 para 3, que é x2, mais 25 tem que ser igual ao que sai de 3 para 4, menos o que sai para atender demanda no ponto 3. Portanto, no nó 3 nós vamos ter entradas, que é x2 mais 25, igual a saída, que é x8 mais x3. Rearranjando, fica x8 mais x3 menos x2, igual a 25. Então, nessa célula aqui nós temos x8 mais x3 menos x2. No nó 4 nós temos a mesma coisa, não temos reservatório também, tem entradas, 3 entradas, do 1 para 4, de 3 para 4, a vazão desse afluente, e tem uma apenas saída. Então, nós temos entradas x3 mais 75 mais x1 vai ser igual a x4, que é a saída de 4 para 5. Então, fica x4 menos x3 menos x1 igual a 75. É o que está nessa célula aqui. x4 menos x3 menos x1. E o nó 5, finalmente, mesma coisa, 2 entradas e 2 saídas, x4 mais 120 igual a x9 mais x5. Então, rearranjando, fica x9 mais x5 menos x4 igual a 120. Outra restrição, vazão mínima ecológica, que tem que ser mantida em cada trecho, é o que já foi definido, né? Então, no ponto 1, são esses valores aqui, o mínimo aqui desse trecho para esse tem que ser 0, de 4 para 5 tem que ser 10, abaixo de 5 tem que ser 30. Então, são essas restrições aqui, vazão mínima. E nós temos a demanda em cada nó. A demanda máxima em cada nó, que vão ser as retiradas de água x6, 7, 8 e 9, tem que ser menor ou igual ao máximo que é solicitado pela demanda. Não pode ser maior que o máximo solicitado, pode ser menor ou igual. E a gente tem a capacidade máxima dos reservatórios, que foi dado no início do problema. O reservatório A tem a capacidade de 750 e o reservatório B uma capacidade de 900 milhões de metros cúbicos. Então, o valor do volume desses reservatórios no final do intervalo de tempo não pode ser maior do que esses valores, 750 e 900 milhões de metros cúbicos. Muito bem, então vamos otimizar esse problema usando o solver então, do Excel.
aqui um pouco. Então, dados, vamos aqui no solver. Então, eu quero maximizar a minha função objetivo, que é essa célula. Quais células eu vou alterar? X1 até X11. Quais restrições eu tenho? Vou adicionar as restrições. Então, nós temos as seguintes restrições. Essa célula aqui, ela tem que ser igual a 835 para poder atender o balanço hídrico. Vou adicionar. Essa aqui tem que ser igual a 505. Adicionar. Essa aqui tem que ser igual a 25. Adicionar. Essa aqui tem que ser igual a 75. Adicionar. E essa aqui tem que ser igual a 120. Adicionar. Vazões mínimas a serem mantidas. X1 tem que ser maior do que 0. Então, vazão nos trechos. X1 tem que ser maior ou igual a 0. X2 adicionar. X2 tem que ser maior ou igual a 5. X3, que é no trecho 3, 4, tem que ser maior ou igual a 10. X4, que é no trecho 4, 5, tem que ser maior ou igual a 10 também. E X5, que é a vazão abaixo do ponto 5, tem que ser maior ou igual a 30. Adicionar. Então, adicionamos as restrições de balanço de volume e de vazão mínima. Agora temos as demandas máximas em cada nó. Então, X6 tem que ser menor ou igual a 90. Vamos aqui. X6, que é a retirada no nó 1, ela tem que ser menor ou igual a 90. X7, que é a retirada no nó 2, tem que ser menor ou igual a 125. X8, que é no nó 3, tem que ser menor ou igual a 475. E no nó 5, X9, tem que ser menor ou igual a 360. Adicionar. E, por último, nós temos a capacidade máxima dos reservatórios, X10 e X11. Então, nesse caso, X10 tem que ser menor ou igual a 750. E X11 tem que ser menor ou igual a 900 milhões de metros cúbicos. Com isso, eu tenho todas as restrições colocadas. Vou colocar aqui, tornar as variáveis irrestritas não negativas, ou seja, todas as variáveis do problema de X1 até X11 tem que ser maior ou igual a 0. E vou utilizar o método simplex para resolver. Então, vamos resolver. O solver encontrou uma solução, todas as restrições foram atendidas. Então, vamos dar OK. Vamos ver a solução que foi encontrada aqui. Nós temos as vazões nos trechos, vazões mínimas. Nós vamos ver aqui que as vazões foram atendidas, né? O único trecho em que a vazão mínima ficou atendida no seu limite foi no trecho 3, 4, que resultou em exatamente igual a 10. Nos demais trechos a gente vê que essa vazão mínima foi bem acima do mínimo solicitado. As vazões de demanda, nós temos que no nó 1 toda a demanda foi atendida, no nó 2 também toda a demanda, no nó 3,
que pedia 475, foi atendido 395 e no nó 5, 360. Então, todos os nós aqui foram atendidos na sua totalidade, né, as demandas de água, com exceção do nó 3, que é o nó que tem a menor prioridade. Por isso, assim, o que sobrou de água não foi suficiente para atender o nó 3. E nós temos aqui as variáveis, os volumes finais dos reservatórios. E aí o que nós observamos aqui é que os reservatórios ficaram vazios no final do intervalo de tempo. X10 e X11 resultaram em valores iguais a zero. Ou seja, aí para o próximo intervalo de tempo, nós não temos mais água guardada nos reservatórios. E isso é um problema muito sério, né, quando você tem operação de reservatórios. Você não tem que evitar de secar os reservatórios para poder ficar sem uma reserva hídrica para períodos de escassez, né? Então, o que aconteceu aqui? Abaixo do ponto 5, a vazão, o mínimo exigido era 30 milhões de metros cúbicos. E não tem nenhum uso nesse sistema abaixo do ponto 5. E o mínimo, o único uso é a vazão ecológica de 30. E aí foram liberados 590 milhões de metros cúbicos abaixo do ponto 5, ou seja, de certa forma, uma água que foi jogada fora, né? Não precisava ter sido liberada toda essa quantidade de água abaixo do ponto 5. É uma água que foi desperdiçada por esse sistema. Isso aconteceu por quê? Porque os dois reservatórios aqui, eles não têm nenhuma prioridade de atendimento. A prioridade de atendimento deles é zero. Então, eu não preciso... Então, assim, e o reservatório ele pode ser entendido como um uso da água, né? Onde você guarda a água para ser utilizada, né, em períodos futuros. Nós podemos mudar esse resultado aqui, mudando a função objetivo. Vamos colocar o seguinte nessa função objetivo. Vamos colocar que as variáveis x10 e x11 elas têm prioridade 1. Vamos fazer, então vai ser aqui x10 e mais x11 são as variáveis de volume final dos dois reservatórios. Então, elas vão ter prioridade 1. Então, tá? 1 vezes x10 mais 1 vezes x11. E aí vamos colocar isso aqui na equação de restrição. Então, mais x10 e mais x11. Então, agora os reservatórios têm uma prioridade. É a menor de todas as prioridades, mas é uma prioridade. Então, vamos agora pedir para resolver de novo aqui pelo solver. Não muda nenhuma restrição, né? Somente mudou a função objetivo. Então, resolver. O solver encontrou uma solução, todas as restrições atendidas, ok. Vamos ver o que aconteceu agora. Bem, as vazões nos trechos a gente vai ver aqui que diminuíram bastante, né? Então, x1, 2, 3 e 4 tiveram valores, o x1, 2 e 4 tiveram valores acima do necessário, mas isso é porque você tem que liberar água para poder atender as demandas que estão a jusante, então, por isso, tem valores mais altos. Abaixo de x5, que tinha dado mais de 500 milhões de metros cúbicos, agora resultou em apenas 30, ou seja, abaixo do ponto 5 foi liberado apenas aquilo que é necessário para atender o mínimo de vazão aqui, que deu 30, né? Então, não foi jogado água fora, né, abaixo do ponto 5. As demandas foram atendidas da mesma maneira, né? Nó 1 com a sua totalidade, o nó 2 com a totalidade, nó 5 também com a totalidade, e apenas o nó 3 que não foi atendido completamente. E a grande diferença também está aqui, né? O volume final no reservatório A resultou em 560
milhões de metros cúbicos, ou seja, então foi guardado um volume de água aqui no reservatório A. Ficou aqui com 560, que pode ser usado então para o próximo intervalo de tempo. O reservatório B ele ficou vazio, ficou zero. Isso porque o reservatório B ele tinha um volume inicial menor, já tinha um volume inicial menor, de 215, e ele tem uma demanda muito alta para ser atendida. A demanda no ponto 2 e no ponto 3 são demandas mais altas do que o reservatório A tem para atender. Então, ele tem que liberar muita água aqui para poder atender essas duas demandas. Isso faz com que o reservatório seja esvaziado, o reservatório B. Portanto, por isso que ele ficou zero aqui no final. Já o reservatório A, ele não tem tanta demanda jusante dele, por isso ele tinha um volume inicial maior, por isso ele permaneceu aqui com uma reserva de 560 milhões de metros cúbicos. Então, isso é uma coisa importante nesse tipo de modelo, né, que você dá uma prioridade para o reservatório, ela pode ser a mais baixa de todas ou não, para garantir que você vai ter uma reserva de água, né, no final do período. Isso é um critério importante quando você opera reservatório, né? Não gastar toda a água do reservatório e ter sempre uma reserva nesse reservatório. Okay? Então, isso é como um exemplo bem simples de como fazer a otimização da alocação de água em um sistema hídrico.